Olá, meus irmãos. Continuando as nossas devocionais no Evangelho segundo João, hoje a gente vai ver a sequência aqui do discurso de Jesus sobre ser a luz do mundo. Ele vai falar agora sobre aqueles que não estarão para sempre com a luz do mundo, mas pelo contrário, que morrerão, perecerão no pecado, irão para o inferno. Jesus aqui então afirma sobre essa realidade de perdição, que está no capítulo 8, versículos 21 ao 30, e lá está escrito assim: De outra feita, lhes falou, dizendo: Vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então, diziam os judeus: Terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: Quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: Que é que desde o princípio vos tenho tido? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas essas coisas, muitos creram nele. Meus irmãos, aqui então, Jesus, como eu já falei, afirma basicamente sobre essa realidade do inferno, da perdição eterna, da condenação eterna, daqueles que vão perecer no pecado. Então ele começa afirmando para eles sobre isso, por essa misericórdia aqui de Deus, essa graça que ele tem de avisar continuamente, como a gente vê no Antigo Testamento, Deus nunca deixou de enviar profetas, desde a madrugada até o fim da tarde, profetas anunciando a mensagem, todo o conselho de Deus. Mesmo assim, esse povo, tendo Jesus aqui visto tantos milagres, de dia, de noite, Jesus Cristo aqui fez incontáveis milagres, deu inventáveis provas sobre quem ele é, sobre Deus Pai, atestando a veracidade dessa mensagem. E eles aqui, diante da luz do mundo, cegaram seus olhos, fecharam seus olhos, não querem reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que é o que a gente vê lá no capítulo 5, versículo 40, ele fala: Contudo, não quereis vir a mim para terdes a vida. Então Jesus Cristo começa aqui a anunciar claramente, não somente aqui, mas certamente ele fez isso várias vezes, mas falou que eles perecerão no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. E eles, certos que iriam para o céu, pensou que Jesus Cristo ia suicidar-se, porque assim, eles pensavam que com suicídio, quem suicidasse iria diretamente para o inferno, para o pior lugar do inferno, na verdade. Por isso eles não poderiam mais ir onde Jesus estava, porque eles iriam para o céu e Jesus para o inferno. Pensando, na verdade, o contrário do que ia acontecer. Jesus Cristo corrige isso, fala: Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima, vocês são deste mundo, vocês são pagãos, vocês são mundanos, vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Vocês não pertencem ao reino de Deus, vocês não nasceram cidadãos do reino de Deus, vocês não são do reino dos céus, vocês são daqui de baixo, e aqui embaixo permanecerão se vocês não crerem em mim, que é o que Jesus Cristo afirma. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Não basta crer que Jesus existiu, que Jesus Cristo realmente foi uma pessoa, ou que foi um profeta, ou que foi um bom mestre. Não, tem que crer em quem Jesus afirmava que ele era, que é Deus, o Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo se tornou carne, é o Deus que habitou entre nós. Se não crermos que Jesus Cristo é aquele que nos salva, que redime a nossa alma, que viveu a vida perfeitamente, morreu no nosso lugar, se não crermos na mensagem que Jesus pregou, nós não estamos com Deus, nós não fazemos parte do reino dos céus. E aqui eles continuam com ironia, eles falam: Quem és tu? Jesus Cristo fala: Que é que desde o princípio vos tenho tido? Eles estão obstinados no seu pecado, obstinados e ir contra Jesus, de permanecer nas trevas, ir contra a luz, porque eles são das trevas e amam as trevas. E Jesus Cristo continua aqui na sua misericórdia a anunciar essa mensagem, falando que muitas coisas tenho para dizer e vos julgar.
Essa pessoa que está aqui diante de vocês é simplesmente o juiz que dará a sentença final, a condenação final eterna ou então a vida eterna. Eles estão diante daquele que julgará todas as coisas, que tem toda a autoridade. E eles ainda não atinaram que falava do Pai. Jesus Cristo então fala: quando levantardes o Filho do Homem, quando vocês finalmente conseguirem o que querem, que é matar o Filho do Homem, isso não adiantará nada, porque isso na verdade levará à exaltação do Filho do Homem. Então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Então, quando eles conseguirem aqui o objetivo deles, que é levantar o Filho do Homem, crucificá-lo, na verdade, eles estarão cumprindo as Escrituras e fazendo com que Jesus Cristo se torne exaltado, acima de todo, receba o nome que está acima de todo o nome. Então Jesus Cristo pregou aqui sem papas nas línguas, como muitas vezes não é falado para que nós preguemos aqui, que a gente sempre, muitas vezes é falado para a gente que a gente deve anunciar somente o amor de Deus, viver de uma forma amorosa, para que depois as pessoas possam ver em nós essa vida exemplar e perguntar: quem é esse, por que você é assim? Jesus Cristo, ele sempre anunciou o Evangelho e anunciou completamente todo o conselho de Deus, incluindo e começando especialmente pela má notícia. Se as pessoas não sabem que estão perdidas a caminho do inferno, como é que você pode dar uma boa notícia? Não faz sentido falar que elas precisam de redenção, de um Salvador, se elas não sabem que elas estão perdidas, se elas creem que não estão perdidas, se elas têm uma falsa certeza, uma falsa segurança de que vão para o céu, até mesmo. Isso nós devemos anunciar. Então a minha pergunta é: como é que tem sido o nosso testemunho? Como é que nós anunciamos a Jesus Cristo? Como é que nós anunciamos as boas novas? Será que nós anunciamos todo o conselho de Deus, incluindo essa má notícia de que o homem está perdido, que o homem pecou e agora é inimigo de Deus, que todos pecaram e carecem da glória de Deus? E eu quero terminar lendo ainda um pouquinho mais para frente aqui no capítulo 12, o que Jesus fala, no 35, que é que essa notícia ela tem que ser dada enquanto é tempo, porque uma hora, eventualmente, Jesus aqui, como fala, vai se ocultar, Jesus Cristo não estará mais conosco, todos morrerão e depois prestarão contas. Então a hora, o tempo de reconhecer que Jesus é o Cristo é agora, depois é tarde demais. Por isso que nós anunciamos essa mensagem o quanto antes, o quanto possível, mais cedo possível. Que no capítulo 12, 35, Jesus fala: respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos abanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Então a luz está conosco. Enquanto nós temos vida, nós temos essa esperança de atingirmos a salvação. Nós temos a esperança que as pessoas reconheçam que Cristo é o Senhor, que o Espírito Santo as alcance. Por isso nós anunciamos essa mensagem, incluindo essa mensagem, essa má notícia inicial. E o que é incrível aqui, em contraste com o que muitos nos dizem hoje em dia, é que essa mensagem alcança os eleitos de Deus. Essa mensagem traz salvação, porque é o que nós temos aqui no versículo 30. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Então esse discurso, e os discursos duros de Jesus Cristo aqui, quando alcançava os seus filhos, os seus eleitos, essa mensagem chegava nos seus ouvidos, fazia o efeito. Aqui muitos creram em Jesus Cristo depois que ele anunciar todas essas verdades sobre a perdição, sobre a condenação eterna. Então que possamos anunciar sem medo, sem constrangimento, todo o conselho de Deus, desde a má notícia, desde a queda do homem até essa salvação que Deus provê ao homem, que é por meio do seu único Filho, que ele não poupou naquela cruz por amor dos seus eleitos. Então anunciemos todo o conselho de Deus com toda a ousadia possível, que esse é o poder de Deus para a salvação. Amém?